a aula essa manhã, amém? Vamos falar da lição número 8. O tema da lição dessa manhã é confessando e abandonando o pecado, né? Vamos falar sobre confissão, sobre misericórdia, né? Vamos falar sobre as consequências de não confessar os nossos pecados. Vamos falar sobre isso. Obrigado, pastor. Amém. Antes, vamos orar, né? Colocar diante do Senhor esta aula, esta lição. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta manhã para aprendermos mais da Tua palavra. Queremos te pedir a Tua unção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, o Teu perdão para falar de Ti, da Tua parte e da Tua palavra. Que não seja eu a falar, mas que o Senhor falando através dos meus lábios, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, Pai, em minha vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que eu suma, desapareça, se eu cresça em minha vida, me reveste, Pai, com a tua intrepidez, coragem, ousadia, dinamismo, eloquência, fervor, para falar de Ti, da Tua parte, da Tua palavra, Pai. Enche nosso coração de alegria, de gozo, regozijo, felicidade, por estarmos aqui na Tua casa, Pai, aprendendo de Ti, Pai, crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que saiamos, Pai, desta aula regozijando, porque entendemos, compreendemos a Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, desde já queremos repreender, Pai, todo mal, Senhor, queira roubar a semente da terra do nosso coração, a semente que é numa terra fértil, venha produzir o fruto necessário, a 100, a 60, a 30 por 1. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Então, a lição nessa manhã vai tratar sobre esses assuntos, né? Confessar o nosso pecado. Segundo, abandonar e as consequências, né, de não confessar os nossos pecados, né? O que isso vai acarretar, o que nós vamos sofrer, o que as pessoas vão sofrer em não abandonar e confessar os seus pecados, né? Vamos lá na nossa revistinha, lição 8, vamos ler o texto áureo, que diz assim, Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a verdade prática, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas, né? Então, a lição de hoje vai tratar sobre isso, né? Não é apenas confessar, mas é confessar e abandonar. Porque só alcança a misericórdia aquele que confessa e abandona, né? Se a pessoa confessa, e amanhã cai no mesmo pecado, depois cai no mesmo pecado, na realidade essa pessoa não abandonou, né, a sua prática. E ela não vai alcançar a misericórdia de Deus, porque se torna chamado iniquidade, que é o pecado repetitivo, né? Então hoje, nessa manhã, vamos tratar sobre esse assunto. Pastor, já de manhã falando sobre isso, mal acordei, nem tomei café da manhã, né? Mas o Senhor vai nos dar graça, que é necessário nós ouvirmos, né? Não apenas aquilo que agrada o nosso coração, mas aquilo que agrada o coração de Deus e que faz bem para a gente, né? Nem tudo que, né, a gente gosta faz bem para a gente, não é verdade? Nem tudo. Coca-Cola é bom, mas faz mal à saúde, né? Não é verdade? Nem tudo que a gente gosta faz bem para a gente, né? E muitas coisas que a gente não gosta faz bem para a gente, né? Pepino, brócolis, alface, né? Muita gente não gosta de verduras, legumes, e muita gente não gosta, mas faz bem pra gente, não é verdade? Então, muitas coisas que a gente não gosta faz bem pra gente. E muita coisa que a gente gosta não faz bem. Pizza, né? Hambúrguer, né? Então, sal demais, açúcar demais. Então, irmãos, nem tudo que a gente gosta, né? Ou melhor, nem tudo que a gente gosta faz bem para a gente. Então, hoje a lição vai tratar sobre isso. A gente não gosta de ouvir sobre isso, mas vai fazer bem para a gente. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Eu vou ler aqui os objetivos da lição desta manhã. Amém? O primeiro objetivo dessa lição nessa manhã é nós compreendermos o significado da palavra, né, confissão de pecado. O que significa confissão de pecado? Vamos falar sobre isso tanto no original, né, a lição vai tratar sobre isso, no hebraico, como no grego. Confessar é reconhecer, né, é assumir
a culpa. Vamos falar sobre isso hoje, amém? Segundo motivo, né, segundo objetivo da lição desta manhã é mostrar o perigo do pecado não confessado. A lição vai tratar sobre Adão e Eva e sobre Davi, né, que não reconheceram o seu pecado imediato, né? Primeiro, Adão e Eva, um ficou culpando o outro. Ah, mulher que tu me deste. Né? Aí Eva colocou a culpa na serpente. E a serpente não tinha mais para quem culpar, caiu a culpa em cima dela. Né? Então, irmãos, transferir a culpa é encobrir o pecado. Tá? Então, vamos ver a consequência. Por isso, Adão e Eva foram abandonados, né? Foram expulsos do jardim do Éden. E Davi também, durante 9 meses, ele encobriu o seu pecado, né? Se Deus não enviasse o profeta Natan até ele, ele não teria confessado o seu pecado, né? E por causa disso, isso foi um divisor de águas na vida dele, né? Toda a sua parentela sofreu a consequência do seu pecado. Né? E o terceiro motivo, né, da lição desta manhã é compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e restauração. Então, só existe um caminho para a cura, né? Deus fala através da sua palavra, né? Nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E se alguém pecar, nós temos que confessar esse pecado a Deus. Então, o caminho da restauração não é o homem encobrir o seu pecado, não é o homem cobrir as suas faltas, as suas ofensas de Deus. Porque muitas pessoas pensam que Deus é um carrasco, Deus é mau, Deus vai punir, Deus vai destruir. Deus quer que a pessoa confesse para que ele possa restaurar aquela vida, para que Deus possa perdoar, curar, né, e restaurar aquela vida. Amém? Vamos para a nossa revistinha, a introdução nesta manhã. Diz assim: atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários, né? Hereditários, perdão. Então, irmãos, muitas pessoas não acreditam que é necessário nós confessarmos nossos pecados. Muitas igrejas hoje não pregam contra o pecado, né? Não pregam contra, né, a iniquidade, porque acham que as pessoas hoje, a igreja, não tem mais pecado, porque Jesus já fez a obra da cruz. O sacrifício do Senhor foi suficiente para encobrir os nossos pecados. Amém. Ele cobriu o nosso pecado original, mas nós somos falhos. Paulo fala também, né? 1 João também fala, se nós falarmos que não temos pecados, somos mentirosos. Então, todos nós somos pecadores, né? Pecamos, erramos. Não vivemos na prática do pecado, porque o Senhor nos libertou, né? Mas podemos errar, podemos falhar, porque nós temos uma natureza, nós somos seres humanos, né? Temos falhas, temos imperfeições, temos defeitos, e nós precisamos, né, a cada dia mais e mais se manter na presença do Senhor, para que nós não viemos a desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, muitas igrejas não pregam sobre isso, né? Muitas até acreditam que Satanás está preso, né? Está lá um versículo lá em Judas que fala sobre isso. Não prega contra o demônio, não fala que os demônios não existem. Muitas igrejas estão pregando o evangelho diferente do que a Bíblia diz. E nós, como conhecemos a palavra, precisamos pregar, né, a confissão e o abandono do pecado, né? Continuando aqui na nossa revistinha, na nossa introdução, nesta lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, né? Abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. Então, se a pessoa confessou e não abandonou, ela não alcança a misericórdia. Vamos agora na leitura bíblica em classe. Lá no Salmo 51, vamos ler na nossa tradução. Salmo 51 é um salmo de Davi, né? Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 12.
é a leitura bíblica em classe desta manhã, né? Salmo 51, versículo 1 até o versículo 12, né? Todos conhecem aqui o contexto desse salmo. Davi tinha acabado de cair, né, com Betseba. Ele tinha já passado alguns meses. Betseba concebeu e a Bíblia declara que Davi ocultou essa falha, né, de Deus, até que o profeta Natã foi até ele, lá em 2 Samuel, capítulo 12. E ele é confrontado pelo profeta Samuel. O profeta Samuel conta uma historinha para ele, né, de um homem que tinha muitas ovelhas, né, e tinha lá um homem pobre que só tinha uma ovelhinha. Veio até ele um viajante. Ele vai lá, pega a ovelhinha do pobre, mata e dá para o viajante comer. Aí Davi se ira, né, fala que esse homem merece a morte. Aí o profeta Natã fala: é você, Davi, você é esse homem. Você pegou a ovelhinha de Urias, né, ainda matou Urias. Né, aí Davi cai em si, Davi se arrepende, e aí ele vai escrever o Salmo 51. Né? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Então, Davi sabia as suas falhas, né? Pequei contra ti. Então, o pecado é uma ofensa contra Deus. Quando a pessoa peca, está ferindo a santidade de Deus, né? Por isso que o pecado tem que ser confessado, porque Deus foi ofendido. Então, por isso que é importante a pessoa confessar o seu pecado. Porque se ela não confessa o seu pecado, Deus permanece ofendido, né? E quando a gente ofende alguém, qual é a nossa atitude? Pedir perdão para aquela pessoa, né? Muitas pessoas são orgulhosas, não querem pedir perdão, mas nós devemos pedir perdão para as pessoas que nos ofendem e também que nós ofendemos elas, né? Olha só o que diz, versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, o coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Né? Porque Davi sabia a consequência do pecado, porque ele teve um exemplo, Saul, né? Quando Saul desobedeceu a Deus, Deus tirou dele a sua presença, tirou dele o seu Espírito. Então, Davi não queria perder a presença do Espírito Santo. Versículo 12. Restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Né? Então, este salmo, Davi escreve após o seu arrependimento, né? Após ele ser confrontado pelo profeta Natã. Ele escreve esse salmo dizendo do seu arrependimento. Amém? Vamos lá para o segundo texto da leitura bíblica em classe. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1. São versículos muito conhecidos, né? Capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. 1 João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Esse texto declara a nossa natureza, né? O Gerão colocou ali, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, né? E a verdade não está em nós. Então, quem disser que não tem pecado é mentiroso, né? Nós somos pecadores. Mas, olha só, tem uma saída. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Versículo 10, olha só o que diz. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém?
Então, ninguém pode falar que não tem, né, pecado. Se falar que não tem pecado, é mentiroso. Nós não vivemos na prática do pecado, porque nós temos a nova natureza gerada pelo Espírito Santo, através do novo nascimento, amém? Mas porventura, né, alguém pecar, a pessoa tem que confessar esse pecado e abandonar essa prática para alcançar a misericórdia, amém? Todos estão entendendo até aqui? Amém, irmãos? Vamos para o primeiro ponto aí do primeiro tópico, a confissão de pecado. Primeiro ponto, definição. Vamos definir agora a palavra confessar, amém? O verbo confessar, da palavra hebraica idahá, aparece como jogar, atirar, lançar, né? Então, confessar é a gente pegar o nosso pecado e lançar sobre Deus, né? Porque Ele é o perdoador. Então, nós temos que lançar o pecado fora da gente, né? Continuando. Uma palavra que vem da raiz verbal da radar, né? Que significa estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer, né? Então, confissão é, primeiro, reconhecer. Nós temos que ser humildes, né? As pessoas têm que ser humildes para reconhecer as suas falhas e lançar sobre Deus o seu pecado. Então, isso é confessar. É reconhecer que nós não somos perfeitos, que nós somos falhos, né? Somos cheios de imperfeições, ser humilde e lançar esse mal sobre Deus, porque é Ele que vai perdoar. Ele é o perdoador, né? Porque, às vezes, o orgulho impede das pessoas verem as suas falhas, né? Às vezes, no casal, né, entre homem e mulher, às vezes, né, um não reconhece a falha do outro, né? Não reconhece a sua própria falha e culpa sempre o outro, né, por alguma coisa que está dando errado dentro de casa. Mas as pessoas precisam reconhecer também que ela é falha, que ela também tem defeitos, né? Ó, teu filho está fazendo isso, a culpa é tua. Aí coloca a culpa na mulher, coloca a culpa no homem e não reconhecem as suas falhas. Então, nós precisamos reconhecer. Então, confessar, né, a palavra original é reconhecer e lançar, né, jogar fora, amém? Jogar sobre Deus. Vamos ver no Novo Testamento, amém? No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com, consentir, conceder. Amém? Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Tá? Então, as referências, né? Há um verbo grego importante para confessar, ekizomologeo, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Então, confessar, irmãos, é reconhecer, é lançar. Quando a gente confessa algo para Deus, nós estamos se comprometendo com Deus que vamos abandonar aquela prática errada que nós praticamos. Então, confessar é isso, irmãos, é reconhecer, é lançar sobre Deus e se comprometer, porque quando a gente confessa, Deus está depositando em nós a confiança e está dando um novo crédito para mim e um novo crédito para você, né? Vou dar um crédito para ele, de confiança, né? Vou dar uma outra oportunidade para ele. Então, isso é confessar, né? É se comprometer. Ao confessar, estamos falando para Deus, Senhor, eu vou parar de fazer isso. Eu vou mudar de vida. Eu vou parar de fazer isso que está desagradando o Senhor. Então, isso é confessar, amém? É reconhecer, é lançar, jogar fora e se comprometer. Amém? Com Deus que vai mudar de vida. Então, isso é confessar. Amém? Continuando aqui nossa revistinha.
Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Amém, irmãos? Vamos lá, pedir para o Rogerão colocar Tiago, capítulo 5, Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16, né? Tiago 5, 16, olha só o que diz o evangelista Tiago, né? Confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros, né? Não confessa o pecado para qualquer um, não, por favor, tá? Senão, torcida do Flamengo, Botafogo, Vasco, todo mundo vai saber. Tem que ter a pessoa de confiança, que você confie, amém? Para você poder abrir seu coração. Senão, vai lá o irmão com a faca e vai empunhalar o teu coração, amém? Confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, né? Quando a pessoa confessa e ela recebe a oração, olha só o que acontece. Para serdes curados, né? Então, a confissão de pecado traz cura para a nossa alma, traz cura para o nosso corpo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando nós reconhecemos, lançamos fora, né, a nossa falha, nós somos curados, né? E devemos pedir, né, oração para uma pessoa que você tem confiança, não é para qualquer um, né? Você pode chegar, a pessoa, fiz isso, 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 procura o teu pastor, procura a tua pastora, procura pessoas idôneas para você poder confessar e declarar. Amém, irmãos? Vamos voltar aqui para a nossa revistinha. Segundo ponto do primeiro tópico, né? A confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o pecado depende desse ato. Amém? O perdão depende desse ato. Por favor, ô Gerão, Salmo 32, versículo 1 ao versículo 5, olha só. Então, irmãos, o perdão depende da confissão, tá bom? Esse salmo aqui, 32, foi quando Davi, ele ocultou durante 9 meses, né, o seu pecado. Ele não confessou o seu pecado para Deus. E ele vai escrever esse salmo. Olha só o que ele escreve nesse salmo, né? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, olha só, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, enquanto ele não confessou o pecado para Deus, o pecado que ele praticou, né, com Betseba, o homicídio, matou Urias, os seus ossos envelheceram. Ele gemia todo dia, né, tinha todo dia dores, né, no seu corpo, dores nos seus ossos, porque ele não confessava o seu pecado, né? Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele não tinha vigor, não tinha ânimo para nada, porque ele não declarava o seu pecado, ele não confessou, ele ocultou de Deus, ele não reconheceu a sua falha, ele não reconheceu as suas iniquidades. Então, o seu vigor se tornou em sequidão de estio, ele não tinha força, não tinha ânimo para fazer nada, né? Aí, olha só, versículo de número 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, nem todas as enfermidades são causas de pecado, mas existem enfermidades que são causadas pelo pecado não confessado. Davi declara sobre isso, né? Enquanto ele não confessou, ele gemia dia e noite com dores, né? Com gemidos, porque ele não confessou o seu pecado a Deus. Mas quando ele confessou, ele lançou o seu pecado para Deus, ele reconheceu a sua culpa, reconheceu as suas falhas, né? A Bíblia declara que ele recebeu a cura, né? Ele foi perdoado, ele foi restaurado por Deus. Amém? Vamos voltar aqui para a revistinha. Nessa confissão, pode ser no momento da conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o seu irmão.
Por favor, Rogerão, coloca lá em Números, capítulo 5, versículos 5 e 7. Números, capítulo 5, versículos 5 ao 7. Olha só o que diz a Bíblia, né? Disse mais o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, quando o homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, então o pecado é uma ofensa contra Deus, porque fere a santidade de Deus. Por isso que nós temos que reconhecer, porque ferimos o coração de Deus, né? Porque é uma ofensa, o pecado é uma ofensa contra Deus. Quando o homem cai em adultério, né? Quando o homem cai, né, em prostituição, quando o homem cai na bebedice, né? Quando o homem faz o que é contra a palavra de Deus, ele ofende o Senhor. Tal homem ou tal pessoa é culpada. E aí qual é o segredo? Confessará o pecado que cometer. Então nós podemos pecar. O pecado primeiro é contra Deus, né? Você lembra lá de José, quando estava na casa de Potifar? A mulher de Potifar agarrou José, deita comigo, José, né? O José era bonitão, né? Bonito pode ser branco. A mulher colocou os olhos de José, começou a falar, vem José, deita comigo todo dia ele era tentado. O que ele falou para a mulher? Como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Então o pecado, primeiro a gente peca contra Deus, é uma ofensa a Deus. E depois o pecado é uma ofensa contra o próximo, né? Rogerão, por favor, coloca lá, por favor, Romanos capítulo 13, versículo 8 até o 10. Romanos 13, versículo 8 até o 10. Olha só. Ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amais uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Olha só o que diz versículo 9, irmãos. O que é o cumprimento da lei? É o amor. Se eu amo meu irmão, eu não traio meu irmão. Se eu amo meu irmão, eu não mato o meu irmão. Se eu amo meu próximo, eu não pratico o mal contra o meu próximo, né? Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Se eu amo meu irmão, eu não vou furtar. Se eu amo meu próximo, eu não vou furtar o meu irmão. Não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Versículo 10. Olha só o que diz. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se eu amo a Deus, primeiro eu não ofendo a Deus. Se eu amo o meu próximo, eu não ofendo o meu próximo. Eu não vou trair o meu próximo, eu não vou furtar o meu próximo, eu não vou cobiçar a mulher do meu próximo, eu não vou cobiçar nada que for do meu próximo, por quê? Porque eu amo o meu próximo. Então, quando a pessoa peca, ela está pecando primeiro contra Deus e contra o seu próximo. Você lembra dos 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então o pecado é uma ofensa. Então quando a pessoa peca, ela primeiro tem que confessar a Deus, que ela ofendeu Deus. E depois ela tem que ir se reconciliar com o seu irmão, porque a pessoa ofendeu o seu irmão, né? Por favor, Rogerão, Mateus 18, olha só o que diz, versículo 15 ao 18. Mateus 18, versículo 15 ao 18, né? Está lá, os irmãos se ofenderam. Primeiro vai lá, pede perdão a Deus. Senhor, perdoa por magoar meu irmão, perdoa por ofender meu irmão. Aí depois ele tem que ir lá no seu irmão, se reconciliar com o seu irmão. Que a Bíblia declara que Deus não aceita a oferta de irmão obrigado, né? A oferta não passa do céu, não passa do teto. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Irmão, quero conversar com você. Vamos lá, um gabinete. Vamos fazer um gabinete. Os 2 sozinhos vão lá conversar. Irmão, me perdoa, tá? Eu te magoei, fiz isso com você. Me perdoa, por favor. Não era a minha intenção, né? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas tem irmão que é tioso, né? Tem irmão que é marrento. É osso duro, né? Se ele, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 testemunhas, né? Você foi lá, pediu perdão ao irmão, não quero perdoar. Aí tu vai lá, pega 2 ou 3 testemunhas e vai de novo lá com o irmão, né? Continuando, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas
para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Olha só. Se ele não os atender, diz-o à igreja. Aí você vem, pastor, ele não quer atender. Aí, irmão, aí fala para toda a igreja. Né? O irmão não quer perdoar fulano, né? Vai ter que falar para toda a igreja. E se recusar ouvir a igreja também, consideram como gentil e publicano. Entrega na mão de Satanás. Vai embora, meu irmão. Tchau. Vai com Deus. Vai com Deus, vai com o diabo, porque você não quer perdoar. Né? Então, o irmão não quer ouvir o irmão. Não quer ouvir as testemunhas. Não quer ouvir a igreja. É um irmão tioso, né? É irmão teimoso. Tem irmão que é teimoso. Não quer ouvir ninguém. Considera como gentil e publicano. Você fez a sua parte. Se o irmão não quer perdoar, se a irmã não quer perdoar, irmão, entrega na mão de Deus. Né? Considera como gentil e publicano, porque não quer mais ouvir ninguém. Né? Não ouve nem mais Deus, vai te ouvir? Não vai mais te ouvir, não é verdade? Romanos 12, versículo 16, olha só. Romanos 12, 16, olha só o que diz esse texto do apóstolo Paulo. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Olha só. Em lugar de ser orgulhosos, não perdoo. Falando, não fez isso, eu não perdoo. Em lugar de ser orgulhoso, condescendei com o que é humilde. Condescendei quer dizer, seja o primeiro a pedir perdão. Quando a Eline tem desentendimento, né, aí a gente não vai dormir brigado, né? Nós temos em casa o beijinho da paz. Dá o beijinho da paz. Quando a gente vai dormir brigado, o diabo dorme no meio, né, irmãos? Então o casal não pode dormir brigado. Vou dormir na sala. O diabo vai dormir no meio. Acaba com a briga, acaba com o bico, né? Acaba com o bico, dá o beijinho da paz e vai dormir junto. Porque, irmão, seja o primeiro a pedir perdão. Condescendei com o que é humilde. Seja humilde, né? Tem uma frase do Cláudio Duarte que ele fala muito interessante. Eu não quero dormir com a razão, eu quero dormir com a minha esposa, não é verdade? Muitas pessoas querem ter razão, eu não quero ter razão, eu quero ter a minha esposa do meu lado. E fico com a razão e fica lá orgulhoso. Não, eu tenho razão, eu não peço perdão, eu não me humilho. Então, irmão, vai dormir na varanda, vai dormir na sala, vai dormir com o cachorro, vai dormir com a cachorra. Né? Mas não vai dormir na cama. Por quê, irmãos? Em primeiro lugar, seja, né, o primeiro a pedir perdão. Me perdoa, né? É uma coisa, é difícil às vezes pedir perdão, mas é necessário, irmãos. Às vezes você é preciso falar para a mulher, você tem razão. A mulher gosta, né? Quando você fala que a mulher tem razão, já era. Né? A mulher fica cheia. Ela pede para você repetir. O que você falou? Eu falei entre os dentes, né? Você tem razão. Aleluia. Aleluia. Às vezes a mulher, né, tem razão. Às vezes, né? Às vezes a mulher tem razão. Posso falar que ele não está aqui? Posso falar, né? Aleluia. Às vezes a mulher tem razão. E é difícil reconhecer isso, né? Então, quando a mulher fala alguma coisa e acontece, Jesus... Às vezes, né? Né, pastor? Ainda mais quando a mulher fala alguma coisa e acontece, meu irmão, ela fala o dia todo. Ela fala uma semana, um mês, o ano inteiro. Ela não para de falar. Eu te disse, eu te falei, viu? Não era para você fazer. Meu irmão, parece um gravador. Na mesma tecla, o dia todo, o ano todo, a semana toda. Aleluia, amém? As mulheres são assim? Não, só lá em casa que é assim, né? Aleluia. Aleluia, amém, irmãos? Então, irmãos, precisamos pedir perdão. Seja o primeiro a pedir perdão. Mulheres, homens, sejam o primeiro a pedir perdão. Amém, irmãos? O perdão faz bem. Vamos lá, voltando para a nossa revistinha aqui. Lá depois aqui de Mateus 5, 21 e 22, né? Diz assim... Importante ressaltar, porém, que, seguindo o ensino bíblico, era tão e somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Né? Porque o pecado interrompe a comunhão do homem com Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2 fala, né, que os ouvidos do Senhor estão surdos, nem a sua mão encolhida,
para que eu não possa responder ou atender, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Por isso que nós, ao orarmos, em primeiro lugar, temos que pedir a Deus perdão, né? Para entrar na presença de Deus, temos que confessar nossos pecados. Senhor, me perdoa meus pecados. Aí nós estamos preparados para entrarmos na presença de Deus e ter comunhão e desfrutar da comunhão do Senhor. Amém? Terceiro ponto aí do primeiro tópico, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, como eu falei. Então, confissão é reconhecer as nossas falhas diante de Deus, né? Então, pecado confessado é pecado abandonado. Pecado abandonado, misericórdia alcançada. Amém, irmãos? Então, pecado reconhecido é pecado confessado. Pecado confessado, pecado abandonado. Pecado abandonado, misericórdia alcançada. Então, nós precisamos reconhecer nossas falhas diante de Deus e pedir a Deus perdão pelas nossas falhas. Continuando aqui, então, em arrependimento sincero, em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, né? O perdão. Assim que experimenta o ato sincero, humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Amém? Então, pecado confessado, pecado abandonado. Pecado abandonado, misericórdia alcançada. Então, só tem uma forma de nós alcançarmos a misericórdia de Deus. É confessar e abandonar as nossas falhas. Amém, irmãos? Estão entendendo até aqui? Você pode dar um glória a Deus. Está ruim dar um glória a Deus essa manhã, né? Está difícil, Jesus. Amém? Deus vai dar graça. Segundo tópico agora, né, o pecado não confessado. Vamos falar sobre Adão e Eva, né? E sobre Davi, que encobriram as suas transgressões. Mas antes quero fazer uma pergunta, né? Por que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Né? Por que os irmãos acham que Adão e Eva foram expulsos do jardim? Eles desobedeceram? Isso, presbítero, porque não reconheceram os seus pecados, né? Então, quando nós não reconhecemos nossos pecados, perdemos algo de muito valioso, que é a presença de Deus, né? Por que Adão e Eva foram expulsos? Somente porque eles obedeceram? Não. Muitos desobedeceram e não perderam a presença de Deus. Eles desobedeceram e não reconheceram os seus pecados. Por quê? Um ficou colocando a culpa no outro. Então, encobrir pecados, muitas vezes, como eu falei, é colocar a culpa no outro. Né? Quando a pessoa culpa o outro, ela tira o foco dela. Né? É verdade. Isso. Humildemente. Perdão, é verdade, né? Faltou humildade para eles, né? Faltou eles reconhecerem que tinham errado, tinham falhado, que precisavam ser restaurados. E aí Adão vai se esconder, né? Na árvore, e Deus... É verdade. É verdade. Né? E aí Deus vai chamar, eles vão perceber que estão nus, vão fazer, né, aquelas roupas das folhas de figueira. E aí Deus vai perguntar: Adão, quem é que te fez saber que você estava nu? A mulher que tu me deste. E aí? Botou a culpa na mulher. Ela transferiu a culpa e não reconheceu que ele que tinha comido o fruto. Então, quando a gente transfere, irmãos, a culpa, e nós estamos encobrindo os nossos pecados, né? Então, não transfira a culpa. Eu estou passando por isso por causa de você. Não transfira a culpa. Não coloque a culpa no marido, não coloque a culpa nos filhos, não coloque a culpa na esposa. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Se eu estou passando por isso, é porque eu errei, porque eu falei. A culpa não é da esposa, a culpa não é do marido,
a culpa não é dos filhos, a culpa é minha. Então, nós temos que assumir a responsabilidade, as nossas falhas, as nossas culpas. Nós temos que ter humildade para reconhecer, irmãos. Porque é um perigo muito grande encobrir, transferir a culpa. E vamos entrar no segundo tópico. Primeiro ponto do segundo tópico, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Então, quando a pessoa não confessa, ela está morta diante de Deus, morte espiritualmente. Semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus, bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. Primeiro Adão e Eva, como eu falei, não assumiram as suas culpas, um colocou a culpa no outro, Depois foi Davi. Como que Davi tentou encobrir as suas falhas? Quem pode me falar? Como que Davi tentou encobrir as suas falhas? Oi? Também casando com Betseba. Isso, também, botando Urias, E também tentando levar Urias para sua casa, para ele ter relação com a sua mulher, e o filho não seria dele, o filho seria de Urias. Olha só que trama, que Davi arquitetou, Então ele tentou encobrir de todas as formas as suas transgressões. Trouxe Urias da guerra, mandou ele descer para sua casa, para ele ter o convívio lá, contato, relação com a sua mulher. Ele não desce, ele fica lá na porta do palácio com o servo de Davi. Davi fica sabendo, traz ele, embebeda ele, dá vinho para ele, bebe. Ele não desce de novo. Ele tenta de todas as formas encobrir o seu pecado, colocando a culpa em Urias, para que Urias fosse lá para a sua mulher e deitasse com a sua mulher. Isso. É isso. Não tem outra solução, é verdade. Aí ele tentou matar. É verdade. Aí ele vai, pega Urias e coloca Urias na frente de batalha, para morrer, encobrindo a sua transgressão. Aí, como Urias morreu, Betseba ficou viúva, ele pôde casar, encobrindo o seu pecado. Isso, coloca o comandante de exército, Joabe, como culpa, que ele que botou, ele recebeu a ordem e colocou lá Urias. Olha só quantas vezes Davi tentou encobrir o seu pecado. Por isso que diz lá no Salmo 32, enquanto não confessei, envelheceram meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Enquanto Davi não reconheceu que ele estava errado, ele não teve a cura para o seu corpo, para a sua alma. Então, olha só, é importante nós reconhecermos e confessarmos, amém? Então, irmãos, a partir de hoje, não coloca a culpa em ninguém. Eu acho que ninguém mais vai colocar a culpa em ninguém. Não vai colocar mais a culpa da mulher. A casa está assim porque você, mulher, não cuida da casa. Então, por que você não ajuda a tua mulher a fazer as coisas, A casa é uma bagunça. Fala aí, Rogerão. É verdade. Verdade. Da forma errada. Foi encobrindo seus pecados, Aí, às vezes, o pai chega para a mãe, olha, o filho está assim, desobediente, a culpa é tua. Por que o pai não ajuda a criação do filho? Também não corrige o filho, não é verdade? Então, as pessoas sempre têm essa tendência lá, os primeiros pais, encobrir a transgressão, colocando a culpa no outro,
Ah, a nossa vida financeira não dá certo porque você. Então, por que tu não trabalha e ajuda também em casa, não é verdade? Não é verdade? É muito fácil culpar o outro. É muito fácil jogar a culpa no outro. E é nós? E a nossa responsabilidade? E o nosso papel? É onde fica? É. Quebra o devorador. Quebra o devorador. Quebra o cartão de crédito dela. É verdade. Uma vez eu peguei, na época... É, mas é um problema, é verdade. É. É. Confessou o pecado, é verdade. Uma vez, uma vez eu peguei o Uber, né? E o motorista do Uber, ele era fuzileiro naval. Ganhava bem, né? Aí eu tava conversando com ele, tava desviado a casa do Senhor. Conversando com ele, conversa vai, conversa vem. Aí ele falou, sou fuzileiro naval, ganho 13.800. Falei, você ganha bem, mas o dinheiro não dá. Eu falei para ele, perguntei, o dinheiro não dá? Não dá. Falei, por quê? Porque minha mulher gasta 4.000 de cartão de crédito. É verdade. Aí eu falei para ele assim, pega o cartão dela. Eu falei, já peguei. Ele falou, já quebrei, mas ela ficou com um bico desse tamanho comigo. Eu falei, é melhor ela ficar bicuda que você ficar sem dinheiro, né? Aleluia. É verdade, quebra o bico. Bicudo não se beija, né? Dois bicus não se beijam. É. Passa a lixa. É verdade. O presbítero hoje está inspirado, né? Passa a lixa no bico, né, presbítero? Aleluia. Amém. Então não tem problema, né? Amém, irmãos? Então, devemos tirar a culpa do outro, amém? Assumir as nossas responsabilidades. Porque cada um, irmãos, às vezes a pessoa vai para o gabinete, né, e fala, meu marido faz isso, minha esposa faz aquilo, né? E vai um colocando a culpa no outro. E aí o gabinete fica, vamos dizer assim, pega fogo, porque um colocando a culpa do outro, mas ninguém para e vê onde está errando, né? Será que eu poderia melhorar nisso? Será que eu poderia melhorar naquilo? Será que eu poderia ser uma mulher mais carinhosa? Será que eu poderia ser uma mulher mais compreensiva? Será que eu poderia ser um marido melhor? Um marido mais dedicado à família, dedicado às coisas espirituais? Então, tem coisas que nós precisamos ver e melhorar, né? E não colocar a culpa no outro, porque colocar a culpa no outro, irmãos, encobre as transgressões. E nós não alcançamos a misericórdia, não alcançamos o sucesso desejado. Amém? Continuando aqui, ponto 2 do segundo tópico. Vamos ver agora as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal. Adão e Eva, quando pecou, e por isso recebeu as sentenças devidas, né? Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Vou pedir para o Rogerão colocar lá, Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19, né? Gênesis capítulo 3, versículo 14 ao 19. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu pó, e comerás... rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, né? Entre a tua descendência e teu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E a mulher disse, olha aí, Adão e Eva, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, né? Então, a mulher sofre por causa de Adão e Eva, na gravidez, né? Para ter filho. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará, né? Esse movimento feminista aí não é de Deus, não. Repreende que é do demônio. Né? Continuando, versículo 17. E Adão disse, né? Então, irmãos, a culpa, na realidade, foi de Adão.
Porque a ordem foi dada por cabeça. A ordem não foi dada para a mulher. A mulher recebeu a ordem por meio de Adão. Que primeiro Deus cria Adão, para depois criar a mulher. Gênesis capítulo 18, capítulo 2, versículo 18 e diante. Então a mulher foi criada depois. Então Deus colocou a culpa, né, em Adão. Olha só. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra. A terra ficou amaldiçoada por causa de Adão. Então o responsável, irmãos, é o homem. O homem é o cabeça do lar. Ele é o chefe do lar. Então, se a Eva tivesse comido o fruto, eu creio que não teria acontecido nada com a terra. Porque a ordem não foi dada a Eva, a ordem foi dada a Adão. Deus falou que a terra seria amaldiçoada por causa de Adão, porque Adão comeu o fruto. Por tua causa, é verdade. Presbítero está inspirado hoje, presbítero. Presbítero está inspirado hoje. É verdade. Isso é verdade. O presbítero falou uma coisa certa, é verdade. Isso, é verdade. É verdade. É verdade, é verdade. E é verdade, nem sempre a mulher tem razão, é verdade. É Deus, é verdade, é verdade. Porque a mulher, o homem ouviu a voz da mulher, como o presbítero falou, nem sempre a mulher tem razão, né? Então devemos orar a Deus, Senhor, é a tua vontade? É o Senhor falando? Ai, presbítero tomou o que no café da manhã hoje? Ai, Jesus. Amém, irmãos. Amém. Tem que tomar cuidado com o que as mulheres preparam. Aleluia, amém. Porque Adão atendeu a voz da mulher, comeu o fruto, né? Proibido. E por causa disso, a terra sofreu a consequência, amém? Então Deus falou para Adão, né? Maldita é a terra por tua causa, né? Então a causa foi Adão, não foi Eva, né? Então o marido quer culpar a mulher, às vezes a culpa é do marido, né? O marido tem que assumir a sua responsabilidade. A culpa é do marido, não é da mulher. Em fadigas obterás dela o sustento. Aí tem que acordar cedo para trabalhar, a culpa é de Adão, ó, né? Tem cansaço, fadiga, durante os dias de tua vida. Versículo 18. Olha só, irmãos. 18, 19. Ela produzirá também cardos e abrolhos, né, que são espinhos, né? E tu comerás a erva do campo. Então o homem tem agora que plantar para colher, né? No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás, né? Tem que trabalhar, acordar cedo, pegar trânsito. Então, irmãos, o homem é pó, né? Então, como a gente pode, né? Como os irmãos podem entender? Fazer uma pergunta para os irmãos. Como nós podemos explicar a existência de Deus, né? Como nós podemos explicar a existência desse Deus criador, né? Através da criação? Amém, né? Porque existe também, né, o Big Bang que explica a criação. Existe a teoria da evolução que explica a criação. Mas a maior maneira de você explicar a existência de Deus é através desse versículo. Gênesis 13, versículo 19. 1 Timóteo 2,14. Pode lá, hoje. Amém? 1 Timóteo 2,14. Olha só o que diz a palavra de Deus. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, né?
Está falando sobre a mulher? Que a culpa foi da mulher? Não, mas... Não, o homem não foi iludido. Ela foi enganada pela serpente. Mas quem comeu o fruto? Adão, entendeu? Ele comeu o fruto. A culpa foi de Adão por comer o fruto. Entendeu? Eva foi iludida. Realmente ela foi enganada pela serpente. Mas a culpa foi de Adão por ter comido o fruto. Isso. Ele quer colocar a culpa na mulher. Olha a transferência aí de culpa, hein? Aleluia. Então, irmãos, a melhor maneira de nós explicarmos a existência de Deus é através da morte, né? Porque a ciência não explica a morte. Deus falou, o homem volta ao pó, que foi feito do pó. Então, é a palavra de Deus se cumprindo. Então, a melhor maneira de nós explicarmos a existência de Deus é através da morte. Porque a ciência, ninguém explica a morte, mas a Bíblia explica a morte. O homem morre por desobedecer a ordem de Deus. E através dessa consequência, toda a criação sofre hoje, né? Todo pode ser milionário. Ontem, né, faleceu o Silvio Santos, pode ser bilionário, pode ser rico, famoso, pode ser, né, anônimo, quem for. Todo ser humano hoje está fadado à morte. Nós temos um curto prazo aqui nessa terra. Então, a melhor maneira de nós explicarmos que Deus existe é através da morte. Isso. É verdade. A cremação é um costume pagão, né? Costume pagão, cremação, né? Então ele tem que praticar a palavra, né? Ao pó foi feito, ao pó voltará, né? Hoje em dia tem gavetas, né? Famílias têm, né? Os seus jacintos, né? Vamos lá, continuando aqui. Amém, irmãos? Aqui, o finalzinho do segundo ponto, né? Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, né? O homem passou a ter fadiga, cansaço, enfermidade, a transição da natureza imortal para mortal, o homem passou a ser mortal, né? Diversas tensões no gênero humano e na natureza, né? O homem começou a ficar estressado, né? O homem começou a ficar impaciente, o homem começou a ficar nervoso. Basta você andar no trânsito aí, né? Que você vê. Cada pessoa, parece, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, né? A pessoa parece que não tem noção. Sai te fechando, sai entrando na tua frente, sai te cruzando. Irmão, é só Jesus na calma. Eu falo para a Aline, isso é coisa do cão, só pode ser coisa do cão. Só pode ser. As mulheres, eu não queria falar, né, mas eu sei que as mulheres... irmão, infelizmente... eu estava parado ali, batendo no meu carro, quem foi? Infelizmente foi uma mulher, né? Eu sei que as mulheres dirigem bem aí, né? Renata... Júlia, a irmã também dirige bem, as irmãs dirigem bem, né? Amém. Eu estava parado aqui no posto, irmãos, parado no posto. Veio a mulher batendo na minha traseira. Pá! Amassou o para-choque todo, né, irmãos? Amém, irmãos? Eu sei que as mulheres, tem mulher que dirige bem, mas tem mulher que só misericórdia, né, irmãos? Amém. É verdade. Amém. A Dilma dirige muito. A Dilma era piloto de fuga. Era pé fundo. Ela dirige bem, né? Tem as suas exceções, amém? As mulheres também dirigem bem, amém, Renata? Fica triste não, Renata, Julie. Aleluia, as mulheres também dirigem bem. Amém, irmãos? Voltando aqui para a nossa revistinha. Senão eu vou sair vivo daqui hoje, nessa manhã. Aleluia, glória a Deus.
Diz assim, amém? Continuando, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Amém, irmãos? Então, Deus fala em Êxodo capítulo 20, que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração, né? Daqueles que o aborrecem. E também faz misericórdia até 1000 geração daqueles que lhe obedecem, né? Se a gente pegar Adão e Eva e pegar Davi, né? Davi em si não recebeu a consequência do seu pecado, né? Quem recebeu a consequência dos pecados foram os seus filhos, né? Davi sofreu na sua família a consequência dos seus pecados, né? Então, irmãos, o pecado tem consequência. Deus perdoa, mas antes de pecar nós temos que pensar muito que existem muitas consequências. Amém? Continuando, o terceiro ponto. Valeu. Isso, é verdade. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, a espada não se apartou da sua casa, né? Ele teve dois filhos que morreram, né? Aminon e Absalão. Depois ele teve também, né, a rebelião, o incesto, né? A rebelião de Absalão, né? Então, Davi sofreu muito na pele a consequência do seu pecado, né? 3. As consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço, como nós estamos falando, né? Com o seu pecado. A Bíblia mostra que, por isso, a espada não sairia da sua casa, né? O Sergião até falou aí. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32, já lemos nesse Salmo, mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Amém, irmãos? Então nós temos aí o exemplo de Davi e o exemplo de Adão e Eva. Então nós precisamos não encobrir as nossas transgressões. Amém? Porque encobrir as transgressões vai causar enfermidades físicas, espirituais. A pessoa não tem ânimo para orar, a pessoa não tem ânimo para vir à igreja. A pessoa... Já reparou quando a pessoa ela peca, automaticamente ela começa a se afastar de Deus. Ela começa a se afastar do convívio com os irmãos, né? A comunhão dos santos. 1 João, por favor, Gerão. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha só o que diz esse texto, né? Fala mais ou menos sobre isso. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha só. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quer dizer, então, se o irmão está na luz, nós estamos na luz, nós permanecemos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém, irmãos? Então é importante a comunhão dos santos, porque a comunhão traz perdão, traz purificação de pecados. Então, quando o homem, né, mulher, o servo do Senhor, abandona a comunhão, ela está perdendo, ou ele está perdendo a purificação dos seus pecados, que é na comunhão dos santos que Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Amém? Não se afaste da comunhão dos santos. Amém, irmãos? Terceiro e último tópico, para nós encerrarmos aí. Terceiro, confissão de pecado. Um caminho de cura e restauração. Primeiro ponto, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Amém? Então, só Jesus pode perdoar pecados. Por favor, Rogerão, Salmo 130, versículo 4. Olha só o que diz a palavra de Salmo 130, versículo 4. Salmo 130. Contigo, porém, com Deus, né? Está o perdão para que te temam.
Então, só existe um na terra que perdoa pecados. As religiões fazem o quê? Você tem que se reencarnar para receber a purificação. Você tem que pagar a promessa. Né? Os católicos, então, têm que acender uma vela, né? Porque a vela vai iluminar, vai sair do purgatório, vai iluminar o caminho para a pessoa chegar até o paraíso. Né? Por isso que existe a vela do 7º dia, para a pessoa poder... Tem 7 dias para poder encontrar o caminho do paraíso. Irmãos, então as religiões criam fantasias, fábulas, mentiras, mas Deus cria o perdão. Deus criou o perdão por meio de Jesus. Só existe um que me perdoa e que te perdoa pecados. O nome dele é Jesus de Nazaré. Amém? Uma vez eu fui fazer uma visita no hospital, lá no Cardoso Fonte, e tinha lá um senhor, né? Assim que eu entrei, botei o pé naquele leito, tinha 3 pessoas, ele estava na ponta assim, ele falou para mim, não adianta pregar para mim, porque eu sou católico, apostólico romano, eu vou morrer católico, apostólico romano, não adianta. Eu falei, Jesus. Aí eu falei, não vim pregar para o Senhor religião, vim pregar para o Senhor Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é vida, ele morreu e ressuscitou. Aí eu perguntei para ele, quantos anos o senhor tem? Ele falou, na época ele tinha 65 anos, eu tenho 65. Aí eu falei, qual foi o dia, aquela imagem, o senhor tem imagem em casa? Ele falou, tenho. Qual foi o dia que aquela imagem saiu e veio até o encontro do Senhor? Ele falou, nunca. Qual foi o dia que o senhor ouviu voz daquela imagem? Ele falou, nunca. Quando aquela imagem deu uma piscadinha para o Senhor? Ele falou, nunca. Quando aquela imagem estendeu as mãos para o Senhor? Ele falou, nunca. Quando aquela imagem pôde falar e estender as mãos para o Senhor? Nunca. Eu falei para ele, então esse Deus não serve, não é verdade? Ele falou, esse Deus não serve. Quando eu acabei de falar, ele começou a chorar, irmãos. Estava quebrantado. E eu falei para ele, você quer aceitar Jesus? O Senhor quer aceitar Jesus? Irmãos, na hora, ele aceitou Jesus para a glória de Deus. Então, irmãos, Jesus não é uma religião. Amém? Amém. Jesus não é uma religião. Jesus, ele é Deus, né? Ele é Senhor. As religiões escravizam os homens por meio, né, de dogmas, por meio de sacrifícios humanos, por meio, né, de coisas fúteis. Mas Jesus não. Quando a gente dobra o nosso joelho e pede perdão a Deus, automaticamente a nossa oração chega até o céu. Deus atende a minha e a tua oração. Salmo 65, Rogerão, versículo 1, 2 e 3. Olha só o que diz o Salmo 65. O perdão está em Deus, irmãos. Está em Jesus. Salmo 65, versículo 1 e 2. Olha só. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração. Nós temos um Deus que escuta a minha oração. E a tua oração, ele é um Deus de pau, ele não é um Deus de gesso, não é um Deus de madeira, ele é um Deus que escuta. A ti virão todos os homens. Continuando. Por causa de suas iniquidades. Por que nós vamos a Deus? Por causa dos nossos pecados. Somente ele pode perdoar os meus e os teus pecados. Por causa de nossas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não-las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes, aproxima de ti, para que assista nos teus atos. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós temos um Deus que ouve a oração, nós temos um Deus que perdoa pecados para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós não estamos à toa nesse mundo, não estamos aí é mais um pouquinho para frente, né? Acho que é 10:20, né? Aos pais que deixaram seus filhos na casa de missões, não precisarão buscá-los antes do momento da oração, pois hoje haverá ensaio. Amém. Glória a Deus. Eu pensei que era para buscar. Amém. Amém. Então, irmãos, não precisa ir lá buscar os seus filhos na casa de missões, porque hoje vai haver ensaio com a nossa querida Jéssica. Amém? Em nome de Jesus. Então, continuando, irmãos. Então, nós precisamos crer somente no perdão. Quando a gente dobra o joelho, pede perdão a Deus, temos que crer que automaticamente Deus perdoa os nossos pecados. Amém, irmãos? Valeu, Rodilão. É verdade.
chamando, é verdade. Vai piorando. Foi isso que Davi tentou fazer, né? Tentou encobrir com a mentira. O filho seria de Urias, ele não conseguiu, matou, né? Um abismo foi chamando, matou Urias, um abismo foi chamando outro abismo, né? Então é melhor falar a verdade, né? Errou, assume o erro. Fez isso, fiz aquilo, não adianta você tentar encobrir que a coisa fica pior. A emenda sai pior que o soneto, né? É melhor falar logo, né? Amém, irmãos? Continuando aqui na nossa revistinha. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados, né, te são perdoados. Na nossa tradução, se estão perdoados, né? Continuando, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em 1 João, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus, Pai, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a sua obra no Calvário. Amém? 2, do terceiro tópico diz assim: alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional, né? Vimos aí na vida de Adão e Eva e na vida de Davi. Eles trilharam um caminho de sofrimento, né? Que não confessaram seus pecados. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba, né? Até aqui quem se lembra do curso Cura e Libertação, para a pessoa até ser liberta, né, para os demônios saírem, tem que ter humildade, né? Tem que deixar o orgulho, a soberba de lado e se submeter para receber a libertação. Mesma coisa é o perdão. Para nós recebermos o perdão, temos que deixar o orgulho e a soberba de lado, né? E irmos até Deus. Porque Deus é misericordioso, Deus é benigno. Deus, ele é amor. Qual é o pai que não perdoa o filho, né? Qual é o pai que não vai perdoar o seu filho? Por mais terrível que seja a transgressão, o pai sempre está disposto a perdoar o filho, quer sempre restaurar o filho, né? O maior exemplo disso, né, é o filho pródigo. Gastou os bens do pai, mas o pai recebeu ele de volta. É o amor do pai, né? É o amor incondicional. Deus nos ama de qualquer maneira, né? Por mais que sejamos falhos, imperfeitos, Deus continua nos amando. Às vezes o homem não ama a Deus, às vezes o homem não quer saber de Deus, mas o amor de Deus é tão grande que Deus continua investindo naquela vida, né? Vai entender o amor de Deus, né? Eu acho que o amor de Deus é comparado com o amor de mãe, na verdade. Acho que o amor de mãe é comparado ao amor de Deus, né? Você pode pegar aí lá a filha do presídio. Uma vez eu fui fazer, irmão, visita no presídio, a diaconisa Verônica e com o pastor Joaquim, lá no Bangu, era o presídio feminino. Irmãos, só tinha mãe. Você contava no dedo os pais. A mãe ama o filho como o amor de Deus. Você pode ver que o amor é incondicional, né? O filho apronta, eu aprontei tanto com a minha mãe. Minha mãe continua me amando, me ama ainda. Quase matei a minha mãe, quase levei minha mãe para o óbito. E ela continuou investindo na minha vida, orando por mim, me dando conselho, brigando comigo. Né, irmãos? É o amor da mãe, é igual ao amor de Deus. É um amor incondicional. O pai ama, né, o filho, mas o pai é mais durão que a mãe. O pai repreende, o pai briga, né, o pai disciplina. A mãe muitas vezes, né, tem o coração mais mole. Né? Mas é o amor de mãe é igual ao o amor do Pai Celestial. Tanto é que Deus compara o amor de mãe com o amor dele. Ainda que a mãe se esqueça de alimentar o filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Olha só o tamanho do amor de Deus. Porque a mãe esquecer de alimentar um filho, irmão, é porque ela está muito mal. Né? Tem que ser muito ruim. A mãe tem um cuidado, um zelo pelo filho, né, incondicional. Né? O filho chorou, a primeira coisa é amamentar. Ontem ele estava lá né, comendo fora, o Estevão começou a chorar, a Gabi já sabia o que era.
queria mamar. Pegou Estevão, botou no colo, começou a mamar, ficou quietinho, quietinho, né? Ainda que a mãe se esqueça de amamentar o filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, Deus, irmãos, ama tanto a minha vida e a tua vida, maior que o amor de mãe. Porque o amor de Deus é imensurável, é incomparável. Amém? Então, podemos confiar nesse Deus, esse Deus perdoador. Amém, irmãos? Continuando aqui na nossa revistinha, o caminho da humildade, da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação, por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Último versículo dessa manhã, Salmo 38, por favor, Rogerão. Salmo 38 é outro salmo escrito por Davi, no momento que ele se calou e não confessou o seu pecado. Salmo 38, versículo 1 em diante, olha só o que diz o Salmo 38, ó. Não me repreende, foi quando ele estava ocultando o seu pecado de Deus. É outro salmo também que foi escrito nesta época. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravaram-se em mim as tuas setas, e a tua mão recaia sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Então, enquanto ele se calou, não tinha saúde nos ossos, na vida de Davi. Pois já se levam acima de mim a cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, né? Quando a pessoa não confessa, fica aquele peso. Quando ela confessa, o fardo sai, o peso sai, né? Como fardos pesados, excedem as minhas forças. Continuando, versículo 5. Tornam-se infectas e prulentas as minhas chagas. Então, o corpo de Davi estava enfermo, por causa que ele não confessava o seu pecado. Por causa da minha loucura, né? Ele tinha cometido um homicídio e um adultério. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Olha só o que vai acontecer, irmãos. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Não tinha paz, Davi. Enquanto ele não confessou, ele não tinha paz. Ele não tinha sossego, ele não conseguia dormir pelo desassossego do meu coração. Olha só, versículo 9. Na tua presença, Senhor, estão meus desejos todos. E a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças. E a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. Né? Não tinha mais amigo, Davi, todo mundo se afastou dele. Meus parentes ficam longe de mim, armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas preciosas. Imagino engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço, e com mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, em cujos os lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Continuando, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me revala o pé. Olha só, irmãos, versículo 17 e 18, preste atenção. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade,
suporto a tristeza do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são os meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém? Está aí? Amém. Amém, irmãos? Então, irmãos, aprendemos hoje nessa lição que devemos lançar sobre Deus as nossas ofensas, devemos reconhecer nossas culpas, devemos não encobrir as nossas transgressões, devemos reconhecer as nossas falhas, amém? E tentar sempre, irmãos, ser transparente com Deus e com nossos irmãos, amém? Porque é importante nós reconhecermos nossas culpas, se reconciliar com Deus e se reconciliar com nossos irmãos, amém? Vamos ler a conclusão para nós fecharmos. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. Encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Amém, irmãos? Chegamos ao fim de mais uma lição. Espero que os irmãos possam ter compreendido essa manhã um pouquinho mais, amém, sobre esse assunto. Como eu falei aqui no início, né? É difícil ouvir sobre isso, né? Mas nem tudo que a gente gosta, né? Nem tudo que a gente gosta faz bem para a gente, né? Mas muita coisa que a gente não gosta faz bem para a gente, não é verdade? A gente não gosta, às vezes, de muitas coisas, né? Brócolis, pepino, jiló, mas faz bem para a saúde. E a gente gosta de Coca-Cola, hambúrguer, mas faz um mal tremendo para a gente, né? Então, irmãos, é preciso a gente ouvir sobre isso, porque faz bem para a gente, né? A gente aprende a não encobrir, a não encobertar as nossas falhas e sempre, né, ser sincero com Deus, com o nosso irmão. Fique de pé, por favor, nesta hora, amém? Nosso pastor está gripado.